E dando boa noite e agradecimentos ao time que agora vai tratar dos assuntos específicos da Ucrânia. Queria saudar e agradecer inicialmente ao professor Vitélio Brustolin, pesquisador de Harvard, professor da Universidade Federal Fluminense, que está remoto lá do Rio de Janeiro conosco. Muito obrigado por participar, Vitélio, e evidentemente meu colega Lorival Santana, nosso analista internacional. Vamos então, a CNN Brasil tem um enviado especial à zona de conflito. A contraofensiva da Ucrânia tem registrado progressos limitados em termos de recuperação de quilômetros quadrados invadidos pela Rússia. E quem nos conta é Américo Martins, direto da Ucrânia. Confira. A tão esperada contraofensiva ucraniana para retomar os territórios ocupados pelos russos não está avançando na velocidade que alguns analistas esperavam. Equipadas com armamentos ocidentais, as tropas de Kiev estão sendo contidas pela bem estruturada linha de defesa russa. Os ucranianos enfrentam muitas dificuldades, sendo forçados a lutar em campos minados e sob intenso fogo de artilharia. Mas parte do problema está relacionado às ambições que foram criadas nos últimos meses. O sucesso das vitórias muito rápidas para liberar as cidades de Kharkiv e Kherson criou a falsa expectativa de que a contraofensiva ucraniana poderia ter resultados muito rápidos, especialmente depois de receber tantos armamentos ocidentais e de incorporar dezenas de milhares de soldados treinados pela OTAN. Mas não é isso que está se vendo aqui no campo de batalha. Os militares ucranianos continuam demonstrando muita motivação para derrotar o inimigo, mas a tática de Moscou parece cada vez mais clara: manter as linhas de defesa pelo máximo de tempo possível, tentando vencer os ucranianos e seus aliados ocidentais pelo cansaço. O presidente russo, Vladimir Putin, aposta que a união inédita entre os países da OTAN, da União Europeia e do G7 pode começar a sofrer abalos diante de uma guerra longa e muito cara. E os militares ucranianos, assim como seu presidente Volodymyr Zelensky, continuam pedindo mais ajuda ocidental. Este comandante de um pequeno pelotão avançado ucraniano, na linha de frente, também pede ajuda de aviões ocidentais, assim como os seus líderes. То я скажу так, що ніхто в сучасній війні не наступає без авіації. Ми наступаємо без авіації. І це проблема, це тяжело. Це дуже велика проблема, і тому я вважаю, що контрнаступ іде правильно. Так, як і повинен йти. Enquanto a guerra se arrasta e fica cada vez mais sangrenta, os dois lados também começam a se movimentar para tentar atrair o apoio diplomático do chamado Sul Global, os grandes países em desenvolvimento. Nesta mesma semana, tanto Ucrânia como Rússia disseram que querem discutir propostas de paz com esse grupo de nações, incluindo o Brasil. No entanto, nem Moscou e nem Kiev deram indicações de que pretendem ter conversas diretas entre os seus governos para tentar dar fim ao conflito. Américo Martins, enviado especial à Ucrânia, para a CNN Brasil. Vitélio Brustolin, o aspecto que a gente gostaria de abordar especificamente nesta edição aqui é o militar. É o que está acontecendo no campo de batalha. Há uma pergunta colocada pela imprensa internacional inteira, inclusive pelo nosso enviado especial, que no fundo se resume na seguinte indagação. A pergunta se resume na indagação, olha só. Se resume no seguinte: está funcionando ou não está funcionando a contraofensiva ucraniana? Boa noite, William, Lorival, boa noite a todos. William, eu preparei uma análise de algumas linhas defensivas usadas ao longo do século passado, para que a gente possa comparar com isso que os russos fazem nesse momento. Então, vamos começar pela linha Hindenburg, que foi usada na Primeira Guerra Mundial. Ela foi uma inovação das trincheiras e ela foi vencida com bombardeio aéreo e com inovações dos carros de combate. As duas linhas usadas na Segunda Guerra, a linha Maginot e a linha Siegfried,
elas eram resistentes a bombardeio aéreo. A linha Maginot ela era guarnecida por trilhos subterrâneos. Essa linha foi vencida pelos nazistas que fizeram uma manobra através das Sardenas, né, das florestas, por onde os franceses não imaginavam que eles atacariam. A linha Siegfried, que foi feita pelos nazistas, precisou de 6 meses de ataques, de setembro de 44 a março de 45, para ser superada pelos aliados. E aí, trazendo mais para perto da nossa realidade, a gente tem uma linha de trincheiras usadas na Guerra do Golfo pelo Iraque para proteger a cidade do Kuwait, que tinha sido tomada por eles. Para vencer essa linha de trincheiras, os aliados na Guerra do Golfo fizeram movimentos diversionistas, atraindo as tropas do Iraque para o norte e atacaram maciçamente aquelas linhas. Agora, qual é o problema na Ucrânia? Primeiro, o próprio Zaluzny, que é o general comandante das forças ucranianas, afirma que não existe superioridade aérea para a Ucrânia nessa guerra, porque, inclusive, as gerações de aviões que a Rússia utiliza, de quinta geração, são muito superiores aos Su-24, Su-27 e MiG-29 que a Ucrânia tem nesse momento. Então, ele diz que nem a OTAN faria uma ofensiva sem superioridade aérea. E, segundo, a Ucrânia não tem meios suficientes para fazer com grande força o rompimento das linhas defensivas russas nesse momento. Então, o que ela faz? Ela ataca as linhas logísticas, ela ataca os arsenais, os combustíveis da Rússia e ela tenta enfraquecer a Rússia com a passagem do tempo, porque um ataque precipitado da Ucrânia nesse momento pode ser desastroso e pode acabar resultando num contra-ataque russo, William. Lorival, a gente tem lido sobre o que seria uma mudança de conduta dos ucranianos frente às dificuldades em romper as linhas às quais o Vitélio Brustolin acabou de se referir. Talvez você pudesse ter colocado o Alamein também como linha superada pelos britânicos no deserto do norte da África contra a Rommel Africa Corps. Era uma tática de como superar essa linha. As outras todas foram superadas, Hindenburg um pouco menos. Que mudança é essa, Lorival? Acho que na última semana a gente observa uma mudança de doutrina tática importante, que é uma certa substituição da guerra de atrito pela guerra de manobra, e uma substituição da abordagem baseada em objetivo por uma abordagem baseada em efeito. Então, os ucranianos hoje têm uma boa artilharia de longo alcance de precisão. Então, eles estão atacando a retaguarda das linhas de defesa russas, desestabilizando essas linhas de defesa, cortando linhas de comunicação e de suprimento entre essa retaguarda e o fronte, e isso aconteceu em Staromayorsk na semana passada. Eles tomaram esse vilarejo de Donetsk, bem ao sudeste da Ucrânia, exatamente dessa forma. Com HIMARS, eles destruíram a retaguarda. Muitos soldados russos fugiram, outros ficaram pelo caminho, realmente. E aí os fuzileiros navais da 35ª Brigada avançaram a pé depois de fazer isso. E aí sim, apesar de todo o campo minado. Porque, de fato, as linhas de defesa russas, eles prepararam ao longo de um ano, elas são muito consolidadas, né? São minas que às vezes tem 4, 5, 6 minas por metro quadrado. Depois tem todos aqueles dentes de dragão de concreto, tem as trincheiras. Então, elas são muito difíceis de furar pela frente. Então, eles estão fazendo essa nova tática. Por isso, eu acho que a gente tem que mudar a nossa métrica para avaliar o desempenho da contraofensiva, mas vai depender de artilharia, de provimento contínuo de artilharia, porque agora a Ucrânia está usando uma doutrina parecida com a soviética em termos do uso da artilharia. O Stalin dizia que a artilharia é o pai da guerra e os ucranianos estão comprovando isso agora. Vitélio, a gente observa, a gente lê na imprensa internacional e nas publicações especializadas em questões militares lá na Ucrânia, volta e meia, uma certa admiração pelo que se chama em inglês de Sound Defensive Doctrines, doutrinas de defesa muito bem colocadas por parte dos russos. Eles têm linhas colocadas em profundidade, a profundidade chega a quase 40 quilômetros. São vários desses obstáculos. Quanto tempo os russos conseguem segurar essas linhas, dado que parece ser o grande problema deles, logística, munição e, particularmente, tropa?
William, nós temos relatos de que os russos não estão conseguindo fazer rotação de alguns pontos da linha de frente e que não há possibilidade de fogo de contrabateria, o que é fundamental para combater artilharia. O fogo de contrabateria é quando você detecta uma artilharia atirando contra suas tropas e você usa a artilharia contra ela. Então, essa denúncia de falta de fogo de contrabateria vem de generais russos que foram retirados do poder. Isso é uma evidência que depõe contra a Rússia. Agora, se a gente for falar da passagem do tempo, como a Rússia reverteu a defensiva nessas regiões onde ela criou trincheiras, valas antitanque, todas essas linhas defensivas, ela se utiliza da espera e da posição, que são as vantagens da defesa, segundo Clausewitz. Então, ela utiliza o terreno a seu favor. A passagem do tempo beneficia a Rússia em termos táticos, estratégicos e logísticos. A passagem do tempo só beneficia a OTAN em termos políticos, porque quanto mais o tempo passa, mais a Rússia se desgasta com as sanções e com o esforço de guerra. A Rússia já está empregando 30% do seu orçamento anual para essa guerra e ela se direciona para uma guerra total, quando a economia de um país é toda direcionada para o esforço de guerra, William. Lourival, por último, um pouquinho de tempo que nos resta. Havia uma grande esperança, sobretudo por parte dos ucranianos, na superioridade do equipamento militar ocidental que agora os soldados ucranianos estão utilizando. Há uma decepção quanto a isso? Não, talvez haja no Ocidente, mas eu creio que é preciso, como eu disse, mudar a métrica e repensar isso. O que motivou o motim do Wagner? Falta de artilharia, de contrabateria, falta de suprimentos de artilharia e uma escalada na morte de soldados, de combatentes do Wagner. Agora a Rússia está tentando recrutar no Cazaquistão, oferecendo $5.000 de luvas e salários de $2.000. Então, é um momento crítico para a Ucrânia, em que existe uma janela de oportunidade muito grande, desde que o Ocidente mantenha esse suprimento de artilharia, de munição, e tenha a capacidade de esperar, porque são meses e meses para ter resultados no terreno. Eles não virão rapidamente, é um trabalho de fogo sustentado e que está começando a apresentar os seus resultados. Nós estamos chegando ao final dessa edição. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Vitélio Brustolin, pesquisador de Harvard, professor da Universidade Federal Fluminense, à disposição de participar do nosso programa. Muito obrigado, boa noite, Vitélio. Obrigado, boa noite a vocês. E especialmente a você, sempre super bem-vindo, Lourival. Obrigado.